Olá, amigos! E aí, me digam, qual é a primeira coisa que você pensa quando você escuta falar em Nova York? Eu aposto que os principais pontos turísticos como Times Square, Central Park e até mesmo a Broadway são as primeiras coisas que vêm na sua mente. Eu estou sempre em conexão com os amigos do YouTube que vêm conhecer Nova York pela primeira vez e depois de escutar a frase, esses dias aí atrás, eu nunca mais serei o mesmo depois dessa viagem. Eu fiz uma reflexão e decidi trazer o vídeo de hoje. E depois de 2 anos morando aqui, afinal, vale a pena mesmo conhecer a cidade que nunca dorme? E se você já esteve aqui em Nova York, me deixa aqui nos comentários sua opinião sobre tudo o que eu vou falar agora. Eu tô com meu computador aberto aqui com uma lista de 5 motivos para não visitar Nova York. E eu vou dar meu insight sobre ela. O que tá certo e o que tá errado dessa lista aqui. E o primeiro motivo da lista é: as estações do ano são muito extremas. Concordo em partes. Nova York tem estações do ano muito bem definidas. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque quando começa o verão, você sente na pele que começou o verão. E a mesma coisa com o inverno. Record-breaking weekend temperatures, even the things we touch, could become dangerous. Asphalt can get up to 160 degrees, sand up to 140 degrees, and then take a look at AstroTurf, that can get up to 200 degrees. Apesar do verão ser muito quente, com temperaturas que chegam até 40 graus, e o verão daqui de Nova York ser muito úmido, você tem aquela sensação que você está colando, que você está suando toda hora, e a umidade acaba aumentando a sensação térmica. E o frio ser muito frio, eu já peguei menos 25 graus. Coisa de doido. E a mesma coisa, no verão que é muito úmido, no inverno venta muito, e isso acaba piorando a situação. As outras estações do ano, como outono e primavera, são estações com temperaturas médias, não muito frio, mas também não muito calor. Por isso que eu concordo em partes, não é um negócio que é 100% extremo não. O verão é extremo e o inverno é extremo. Mas o outono e a primavera são estações que eu amo. Por isso, de março até comecinho de junho e de setembro a novembro são épocas do ano ideais se você não quer congelar de frio e nem derreter de calor. O segundo motivo da lista para não conhecer Nova York é muito fluxo de pessoas na rua o tempo todo. E eu devo concordar com isso também. Segundo dados, em 2023, Nova York recebeu 50,6 milhões de turistas, além dos quase 9 milhões de habitantes que vivem aqui. A cidade realmente está sempre muito lotada e muito movimentada. É gente correndo pra lá, é gente correndo pra cá, muitos carros, muitas bicicletas. É uma movimentação o tempo todo que acontece nessa cidade. Definitivamente aquela correria que a gente vê em filmes de pessoas com um cafezinho na mão correndo sempre atrasadas pelas ruas é o perfeito retrato de uma vida nova-iorquina. Porém, isso não é um ponto a ser levado em consideração para não conhecer a cidade. A minha dica para vocês é andarem sempre no ritmo que as pessoas estão andando no lugar que vocês estão, porque não são todos os bairros que essa correria, essa loucura do dia a dia, não. Por exemplo, se vocês estiverem na Quinta Avenida, se vocês estiverem num bairro como West Village, por exemplo, vocês vão sentir uma diferença de fluxo muito grande. E evitar ao máximo parar. Sabe quando você tá andando e você para bruscamente no meio da calçada? Porque possivelmente vai ter alguém atrás de você colado, correndo, atrasado para ir para algum lugar. Evitem também ficar parados em entradas de estações de metrô, bloqueando a passagem das pessoas. Essas coisas básicas, assim, para se fazer em cidades muito grandes. Por isso, eu acho extremamente importante a gente pesquisar muito bem sobre a rotina, sobre o dia a dia daquela cidade que a gente está indo conhecer pela primeira vez. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito e até ter histórias para contar sobre a correria das ruas de Nova York. O terceiro motivo da lista para não conhecer Nova York é tudo muito caro. Se você não for rico, Nova York não é uma cidade para você visitar. Também devo concordar em partes. Em 2022, pós-pandemia, Nova York liderou o ranking de cidades mais caras do mundo para se viver pela primeira vez, com um aumento de 8,1% no custo de vida. E a culpada disso foi totalmente a inflação, que é o aumento ali de bens e serviços, e isso implica diretamente no poder de compra da moeda. Bom, eu cheguei em Nova York em abril de 2022, que foi logo após o aumento de toda essa inflação. E por esse motivo, eu não senti diretamente no bolso todo esse aumento de produtos e serviços aqui da cidade. Muito pelo contrário, eu que vim direto do Brasil, achei muitos preços aqui em Nova York bem em conta, principalmente
principalmente se a gente for falar de mercado, de coisas ali do dia a dia, compra do mês e esse tipo de coisinha. E o meu poder de compra aqui em Nova York é bem maior do que o poder de compra que eu tinha no Brasil, até porque eu compro alimentos semanalmente que eu dificilmente comprava lá na minha cidade. Mas se tem uma coisa que é sim muito caro em Nova York, tanto para quem mora quanto para turistas, é preço de hospedagem e aluguel. Desde 2022 eu tive o valor do meu aluguel reajustado mais de 2 vezes. Inclusive eu acabei me mudando para outras regiões porque ficou insustentável pagar o valor do aluguel. Eu já me mudei 3 vezes aqui em Nova York. Eu saí de Manhattan, fui pro Queens e dentro do Queens eu me mudei 2 vezes, sempre ali em busca de pagar um preço de aluguel que fosse equivalente ao meu bolso. E os valores dos hotéis aumentaram muito consideravelmente, principalmente após a proibição dos Airbnbs, que aconteceu mais ou menos uns 10 meses atrás. Porém, compras de algumas outras coisas como roupa, calçados, eletrônicos, eu ainda acho que vale a pena dependendo ali da situação, porque o dólar esses dias chegou a quase R$6. Então tem que sempre estar comparando, porque dependendo do que vocês forem comprar, se for converter, sai o mesmo valor. Esses dias eu encontrei um casal de seguidores no Outlet aqui de Nova York e eles falaram que os tênis da Nike estavam valendo bem a pena comprar aqui. Então tem que sempre estar avaliando o valor dos dois países. Quarto motivo é o trânsito. Aqui diz: muitas cidades têm suas horas do rush específicas. Já Nova York, qualquer hora é hora do rush. E eu devo concordar com essa. Nova York, amigos, é uma cidade muito turística. Então, por esse motivo, tem carros entrando e saindo toda hora. E não só isso, muitos estabelecimentos comerciais funcionam 24 horas. Então, a gente também tem sempre esse fluxo de trocas de turno, sabe? Realmente não tem aquilo de 8 horas da manhã, quando as pessoas estão entrando no trabalho, é a hora que vai ter mais trânsito. Não, aqui os horários é tudo doidão. Qualquer hora é hora de ter trânsito. O trânsito daqui é uma correria realmente danada. É tanto carro, quanto pedestres, quanto ciclistas. É muita coisa ali acontecendo no mesmo tempo, no mesmo metro quadrado. Porém, a cidade tem uma grandíssima carta na manga, que são os metrôs. A cidade conta com 472 estações de metrô e são quase 5 milhões de pessoas por dia usando esse transporte público. Os metrôs aqui funcionam muito bem e te levam para quase todo canto da cidade, tanto Manhattan, quanto Bronx, como Harlem, quanto Queens, quanto Brooklyn, para todo lugar. Então assim, não tem como a gente usar esse grande fluxo de trânsito como empecilho para não conhecer Nova York, né? O quinto e último motivo da lista é: não existe nada além de prédios. Discordo totalmente dessa. Quando pensamos em Nova York, é claro que automaticamente nosso pensamento vai para a vida urbana, para horizontes de prédios, para grandes avenidas. Inclusive, eu pensava assim também. Nova York é retratada na música famosa da Alicia Keys, que toca toda hora aqui. Se você já veio para Nova York, você vai entender o que eu tô falando. A música é Empire State of Mind e ela retrata Nova York como concrete jungles, que é a selva de prédios. Mas, na verdade, a cidade é mais rica em paisagens do que a gente imagina. E como a própria Alicia Keys também diz na mesma música, "There's nothing you can do in New York City." Não há nada o que você não pode fazer nessa cidade. Aqui a gente pode aproveitar os milhares de parques que existem, extremamente arborizados. Podemos relaxar na beira do rio Hudson, na beira do rio East. Esse rio que vocês estão vendo aqui atrás de mim é o rio East. Podemos pegar uma prainha e podemos até conhecer o maior zoológico dos Estados Unidos, que fica dentro do Bronx Park, que é um dos maiores parques aqui de Nova York. Então, definitivamente, existem muito mais coisas para se fazer em Nova York do que além de ficar olhando só para o horizonte de prédios. E, inclusive, foram essas paisagens que me fizeram apaixonar pela cidade. Eu sou muito grata de poder morar aqui, de poder ter essa oportunidade, de poder ter a experiência de viver e conhecer Nova York com os meus próprios olhos. Talvez por ter sido criada em cidade pequena, eu jamais escolheria morar em Nova York, mas é aquela, né? Que bom que o destino me trouxe até aqui. E eu pude, de verdade, conhecer que as coisas não são tão ruins quanto as pessoas contam, sabe? Porque antes de morar aqui, eu ficava muito em grupos de Facebook, principalmente, para ver a opinião dos brasileiros que já estavam aqui há mais anos. E, cara, eu não sei se é uma coisa cultural nossa, sabe? Eu não entendo isso. Mas a maioria dos brasileiros que vivem aqui há muitos anos, eles colocam uma energia, uma negatividade muito grande em cima das pessoas que nunca conheceram Nova York, sabe? Não, você não vai gostar, que é muito isso, que é muito aquilo. Então, realmente, eu sou muito grata de poder viver isso, de ver
que tem um lado bom, sabe? Tudo tem um lado bom. Basta a gente direcionar o nosso olhar para aquelas coisas boas. E eu me sinto muito privilegiada, principalmente de estar aqui falando a verdade para vocês, sabe? Como realmente é, para vocês terem realmente uma noção verdadeira, sabe? Não só aquelas coisas ruins e negativas que a maioria das pessoas contam sobre a cidade. De todas as cidades que eu já tive a oportunidade de conhecer aqui nos Estados Unidos, Nova York é a minha cidade preferida. Sou suspeita, tem meu coração. Muito grata por estar aqui nesses 2 anos e muito grata por estar aqui com vocês também. Então não se esqueça de se inscreverem no meu canal e de curtir muito esse vídeo se vocês gostaram. E eu espero vocês no próximo vídeo pra gente continuar explorando essa cidade. Beijo e até mais. Tchau!